Oi, gente, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Aqui você acompanha a minha rotina de mãe e dona de casa. Já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para não perder nada, hein? O meu objetivo com esse canal é inspirar outras mulheres a se levantarem, a cuidarem dos seus lares com amor, mesmo cansadas. Porque só quem é, né, gente, mãe e dona de casa sabe como é cansativo e às vezes até doloroso para nós. Porque muitas das vezes nós abrimos mão de descansar, de passear e até mesmo de nos cuidar, para cuidar da nossa família, cuidar e servir a nossa casa. Às vezes nós somos chamadas até de boba, né, por dedicar tanto tempo à nossa casa, às tarefas intermináveis do lar. Mas você fica sabendo que não é perca de tempo, não. A nossa família precisa ser nossa maior prioridade. Cuidar, ensinar nossos filhos a serem pessoas de bem, tementes a Deus, pessoas honestas, é nosso papel fundamental como pais, né? E se nós, que somos mães e pais, não fizermos esse papel de ensinar, de educar os nossos filhos, quem vai fazer? Lá fora, eles vão aprender. Se nós não ensinamos em casa, alguém vai ensinar lá fora, alguém vai influenciar lá fora. E muitas vezes a influência não é boa. A influência não é para o bem, mas sim para o mal. Então, ensinar a gratidão, o respeito ao próximo, ensinar a palavra de Deus para nossos filhos é fundamental para criarmos cidadãos de bem e de respeito. Temos que ser, até mesmo, gente, às vezes a gente reclama que tá cansada, que não tá aguentando mais. Eu sei, eu entendo, porque às vezes eu faço isso também, depois eu já peço perdão a Deus, porque às vezes eu falo, não tô aguentando mais, é muita coisa, eu tô em tempo né, de surtar. Mas nós precisamos ser mais gratas a Deus, vencer o nosso cansaço, ser mais gratas ao Senhor, apesar da fadiga, apesar do cansaço, agradecer a Deus por termos uma casa para limpar e cuidar, agradecer a Deus por termos filhos para cuidar, para ensinar, para educar, né, gente? Porque tem tanta gente aí, né, mundo afora, que queria ter filhos e não pode, queria ter uma família e não tem, que mora até mesmo nas ruas, debaixo dos viadutos. E nós temos a nossa casa para cuidar, nós temos a nossa louça para lavar, temos a comida para fazer, temos a nossa família. É cansativo, é desgastante, é estressante, é tudo isso, mas nós precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos deu, né? Nos mínimos detalhes, gente. Então, assim, nós precisamos orar, né? Nós mães, porque tô falando mães porque a gente, na maioria das vezes, a gente que passa mais tempo, né, com os filhos, a gente se dedica às tarefas da casa. Então, assim, nós precisamos orar e pedir ao Senhor para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nós conduzir a nossa casa, administrar a nossa casa, cuidar das nossas tarefas, cuidar dos nossos filhos, da nossa família, né? Pedir ao Senhor sabedoria, gente, porque Ele pode, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele que cinge, né, os nossos lombos de força para nós não desanimar. Pedir ao Senhor para não deixar nós desanimar da nossa família, da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos, porque, gente, a família é muito importante, e a família é o nosso primeiro ministério, né? E Jesus, o próprio Jesus, ele dava muita importância para a família, né? Se a gente for lá na Bíblia olhar, na cura lá daquele gadareno, ele libertou aquele homem das legiões de demônios, e o homem, em gratidão, queria seguir Jesus. Ele queria ir com Jesus aonde Jesus fosse, né? Para que todos vissem o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele queria dali para frente andar com Jesus, mas Jesus disse: não, você volta para tua casa, volta para os teus e diga tudo o que aconteceu, conta tudo o que aconteceu. Então, assim, Jesus, ele valoriza muito a família. Então, assim, e nós precisamos, né? E o inimigo tem lutado muito, atacado muito os lares, as famílias, os casais, né? Colocando discórdias, briga, confusão, desânimo, colocando na cabeça das pessoas que não precisam, que ter filho é besteira, que ter filho é gasto, que ter filho é problema, que filho só dá problema, que filho só dá gasto, que filho, né?
que filho vai prender, que filho não vai deixar você evoluir, tal e tal. Então tem tanta gente, né, tantos casais que não querem nem ter filhos mais, e o inimigo lá vai só trabalhando contra a família, para dissipar mesmo, destruir as famílias, né? Então, gente, a gente precisa estar vigilante, orando por nossa família, clamando dentro das nossas casas por nossa família. Fácil não é, gente. Fácil não é, porque eu sei, porque eu vivo na pele. Aqui em casa são 4 crianças, então assim, e uma já tá na pré-adolescência com 13 anos. É aquela fase assim de, né, graças a Deus ela é bem tranquila, toda a vida sempre foi muito calma, muito tranquila, mas chega nessa fase de adolescência, né? A gente observa algumas mudanças, assim. Às vezes fica revoltada porque quer uma coisa e a gente, né, não tem condição de dar. Às vezes acha que a vida dos colegas é melhor do que a dela. Enfim, fica se comparando, né? A fase da comparação. Ah, mas fulano vai, fulana pode, fulana faz isso, a mãe da fulana deixa fazer aquilo. E nós somos cristão, né? Seguimos, procuramos viver segundo a palavra do Senhor. Não é todo lugar que a gente libera para ir, não é tudo que a gente libera para fazer. Aí vem os questionamentos. Essa fase não é fácil, não é fácil mesmo. E aí tem os outros 3 pequenos, né, que demanda muito trabalho, é dar banho, é dar comida, é colocar roupa, é ensinar a tarefa de casa, é levar e buscar na escola. Então, gente, é assim, é uma rotina pesada, bem cansativa, mas graças a Deus eu sempre oro e peço ao Senhor para me dar graça, para me dar força, para me dar saúde, para me cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo também, né, gente? E graças a Deus o Senhor me deu, Jesus me deu um esposo muito bom, um homem trabalhador, honesto, que preocupa com a família, que não deixa faltar nada em casa e que, né, porque casamento hoje em dia tá tão difícil, né, gente? Tão complicado. Mas assim, quando a gente, né, tem o privilégio de ter um homem temente ao Senhor, um homem que anda nos caminhos do Senhor, que teme ao Senhor, né? A gente vive uma vida assim mais tranquila, né? Com relação a algumas coisas no casamento. Então eu sou muito grata a Deus, sabe? Às vezes eu reclamo também, porque, né? É natural do ser humano reclamar, ainda mais a gente que é mulher, a gente gosta mesmo de reclamar, né? Ah, porque o fulano lava a louça, ah, porque o fulano faz isso, porque o fulano faz aquilo. Mas aí depois eu paro e olho, nossa, mas o fulano, tadinho, ele trabalha tanto lá fora para colocar o alimento na mesa, para não deixar faltar nada. O fulano é tão bom comigo, carinhoso, né? Fiel, sei que eu posso confiar nele, né? Que ele é temente ao Senhor. Então, assim, eu tenho mesmo que agradecer. Eu preciso ser grata. E hoje eu tava pensando nisso, gente. Eu preciso ser mais grata ao Senhor por tudo que Ele tem me dado. Pela minha casa, eu moro de aluguel, né? Mas graças a Deus eu tô tendo condição de pagar meu aluguel em dia. Não tô na casa que eu quero, né? Que eu queria estar na minha casa, ter minha casa própria. Mas por enquanto, né? Eu pago aluguel, mas eu sei que Deus, Ele é dono do ouro, é dono da prata e ele pode prover, né? Ele pode trabalhar, ele pode abrir meios, abrir portas pra gente conseguir a nossa casa. Trabalhando a gente tá, né? Correndo atrás, então, e eu sei que nós vamos chegar lá. Então eu tenho que ser grata por tudo que eu tenho, pela minha família, pelos meus filhos, pela vida do meu esposo, por tudo que eu tenho dentro da minha casa, por ter condição, né, de pagar meu aluguel, minha água, minha luz, de ter alimento na mesa todo dia, graças a Deus, de ter saúde, de meus filhos ter saúde. Às vezes não para quieto, a gente até reclama, né? Ah, esse menino fica quieto. Ah, eu não aguento mais esse menino, não sei o quê. Mas, gente, a gente erra até nisso, porque a gente tem que ser grato, porque se ele não tá parando quieto é porque ele tem saúde, né? Ele tem energia, tem disposição e tem saúde para brincar, para pular, para correr. Quantas mães estão com os filhos doentes? Até mesmo com a doença rara que para fazer o tratamento não tem condição, porque são milhões e milhões para fazer o tratamento da criança e não tem condição. A pessoa tá desesperada mesmo para salvar a vida, lutando pela vida do filho, entendeu? E a gente às vezes tem os filhos saudáveis, brincando, correndo, pulando e a gente tá sempre reclamando da bagunça das crianças. Hoje eu tava pensando nisso, tá? A gente às vezes é muito ingrato, a gente tem mais do que a gente merece. Hoje eu parei para pensar nisso, eu tenho mais do que eu mereço.
mesmo assim, às vezes eu ainda reclamo. Hoje mesmo eu acordei meio jururu, meio pra baixo, chorei, porque eu queria mudar dessa casa que eu tô, queria ir pra um espaço maior, né? E então assim, eu tava chateada mesmo, olhava pra um lado, olhava pro outro, sabe aquele dia que você olha pra um lado, olha pro outro e nada tá bom? Eu tava assim hoje, mas graças a Deus, eu já tô melhor, já pedi perdão ao Senhor e tô pedindo ao Senhor pra me ensinar a ser mais grata por tudo que eu tenho.